Hoje é dia 25 de dezembro de 2025, Natal. Nesse vídeo eu vou contar para vocês qual o presente que todo torcedor corintiano gostaria de ganhar. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Hoje é dia 25 de dezembro de 2025, Natal, uma data muito especial. Hoje nós comemoramos o aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo. E falando sobre o comércio, também é uma data, é uma época, é um período em que se ganha presentes e também se dá presentes. Então, devido a isso, nesse vídeo eu vou contar para vocês qual o melhor, o maior presente que todo torcedor corintiano gostaria de ganhar. Estamos no final do ano, a temporada acabou. Terminamos a temporada fazendo festa, vamos terminar o ano comemorando, graças a Deus, porque conquistamos o tetracampeonato da Copa do Brasil. Essa temporada de 2025, para nós corintianos, voltamos a conquistar títulos. Ganhamos no início do ano o Campeonato Paulista, ganhamos recentemente, há poucos dias atrás, a Copa do Brasil. Para se ter uma ideia, o Campeonato Paulista nós não conquistávamos desde 2019. O Campeonato Estadual, onde nós somos os maiores vencedores, campeão dos campeões. Temos 31 títulos do Campeonato Paulista. A Copa do Brasil nós não conquistávamos desde 2009. Já eram 16 anos. Para se ter uma ideia, em 2009 foi o ano depois que disputamos a Série B do Campeonato Brasileiro, o primeiro ano do Ronaldo no Corinthians, foi quando conquistamos a Copa do Brasil. Então, absolutamente um ano em que o Corinthians volta a ter conquistas, um ano em que o Corinthians volta a conquistar títulos. Claro, nós corintianos, nós vivemos de Corinthians, mas também não dá para ficar romantizando a falta de títulos. Mas vamos lá. Ganhamos 2 títulos? Sim. Só que também um 2025 bastante complicado. Principalmente envolvendo a parte política. Por exemplo, tivemos agora ex-presidente que foi destituído. Nós temos 2 ex-presidentes denunciados. E o presidente que foi destituído se tornou réu em um caso envolvendo patrocínio do clube. E uma política que só piora a situação. Por exemplo, nós tivemos bombas do Memphis, depois do título da Copa do Brasil, criticando a política, falando que as pessoas que fazem M no Corinthians precisam ir embora. Veja um ponto que nós chegamos. Em outros campeonatos, por exemplo, na Libertadores, não saímos da pré. Na Conmebol Sul-Americana, que em anos anteriores chegamos na semifinal, não saímos da primeira fase. E no Campeonato Brasileiro terminamos na 13ª colocação. Sofremos um transfer ban da FIFA desde o mês de agosto pela compra não paga do zagueiro Félix Torres. Um ano de dificuldades. Ainda o ano não acabou. Mas como eu disse a vocês, essa época é época do Natal, época de final de ano. E como eu disse, essa época vem as questões dos presentes. E claro, qual presente que o torcedor corintiano vai ganhar? Qual presente que a diretoria do Corinthians está preparando? Será que de repente temos alguma surpresa? Vai acontecer alguma surpresa? Alguma grande contratação? Será que a diretoria está preparando? Vários jogadores já tiveram seus nomes ligados ao Corinthians, como por exemplo o
Everton Cebolinha, um nome que agradou muita gente, jogador do Flamengo. Michael, que todo final de temporada ele tem seu nome ligado ao nosso Corinthians. Esse é um período, quando começam as movimentações do mercado da bola, é uma época que muitos nomes surgem antes de abrir a janela não abriu, e quando abre a janela, muitos nomes ainda continuam surgindo. Por exemplo, há quem gostaria que o Gabigol fosse um presente de Natal. Tem muito corintiano que gostaria que o Gabigol se tornasse jogador do Corinthians. Enfim, é uma época em que nós ficamos na expectativa. O período de janela de transferências, mercado da bola, é um período em que acaba mexendo muito com o torcedor corintiano. Por exemplo, estamos ainda precisando resolver quem vai comandar o futebol do Corinthians, quem será o executivo de futebol com a saída do Fabinho Soldado. Então, lembrando que, antes de tudo, o Corinthians precisa se acertar com o Santos Laguna para poder fazer contratação. Claro, falando sobre, de repente, um presente para o torcedor corintiano ser reforços. Mas vamos lá. Quais os presentes que, de repente, já podem ser considerados pelo corintiano? O título da Copa do Brasil? Ótimo, voltamos a ganhar um título. Ganhamos a Copa do Brasil recentemente. O Corinthians considera o título da Copa do Brasil como um presente para seu torcedor. O Maicon tem negociações avançadas para ficar. Então, estamos falando aí de um volante que foi importante na campanha do título da Copa do Brasil. Teve problemas nos anos anteriores por lesão, mas o Maicon evoluiu. E também nós temos um acordo milionário encaminhado. Quando isso tem um acordo milionário encaminhado, já praticamente certo. Mas não é contratação e nem dinheiro novo chegando. E sim, Matias Rojas. Corinthians, pelas informações do GE, fechou o acordo com o Rojas, vai pagar cerca de 42 milhões a ele em 2 vezes. Uma parcela ainda essa semana e a outra parcela na semana que vem. Então, evitando um outro transfer ban. Mas aí, capitão, qual que é o presente que todo torcedor corintiano gostaria de ganhar? Eu acredito que todos vocês vão concordar comigo. Na verdade, o presente que todo corintiano gostaria de ganhar é, na verdade, uma administração séria, correta. Que as pessoas que hoje estão à frente do clube, que hoje comandam o clube, façam as coisas certas. Chega de amadorismo dentro do Corinthians. Eu acho que esse é o maior, o melhor presente que todo torcedor corintiano gostaria de ganhar. Qual presente de Natal você gostaria de ganhar? O Corinthians ser administrado da forma correta. Vejam a situação do clube. Vejam o ponto que nós chegamos. Daqui a pouco ter que comemorar pagamento de transfer ban. O Corinthians impedido de registrar jogadores pela FIFA por não ter pago a compra de um zagueiro no início do ano passado. Quanta irresponsabilidade. Um zagueiro foi comprado, foi pago só a entrada e o restante não foi pago. Qual a responsabilidade nisso? E não foi somente o Félix Torres. Tivemos outros jogadores comprados na gestão passada do presidente que saiu, que foram pagos somente as entradas. O mesmo método. E as gestões anteriores? Afundando o clube, fechando parcerias que lesaram o clube, dobrando, triplicando as dívidas. O Corinthians, em 17 anos, 18 anos, saiu de 100 milhões de dívidas para quase 3 bilhões de reais. Então, o presente de Natal, o melhor presente de Natal que poderia ter para o torcedor corintiano é isso. Que
comecem a fazer as coisas certas. Porque do jeito que as coisas estão, não dá mais. O Corinthians chegou a um ponto que não tem mais a mínima condição de seguir da forma como está. Então, o melhor presente de Natal para o torcedor corintiano é fazerem as coisas certas. A minha opinião quanto a essa questão de presente de Natal, hoje, dia 25, mais tarde estarei de volta com as notícias, atualizações do mercado, quem vai ser o novo executivo de futebol. O Fabinho saiu, a diretoria quer anunciar antes do ano novo. Mas falando dessa questão, é o que eu falo para vocês, rapaziada, a questão de reforço, nós queremos um elenco fortalecido. O Corinthians contratou apenas 2 jogadores nesse ano de 2025. O Angileri no começo do ano e o Vitinho. Então, 2 reforços foram certos. Apenas 2. Só que também o Transferban, de uma certa forma, ele acabou fazendo bem. Por quê? Com o Transferban, Dieguinho ganhou espaços, André Luiz ganhou espaços, Gui Negão ganhou espaços, vários meninos da base passaram a compor os treinamentos, isso é importante, é uma transição importante. Mas falando do presente, eu acredito que todos vocês vão concordar comigo. Eu trocaria qualquer reforço por uma administração profissional, uma administração séria, uma administração que pensasse no progresso do Corinthians. Então você que hoje faz parte do grupo que comanda o clube, faça as coisas corretas. Dentro do Corinthians tem muita gente que faz as coisas certas, muita gente que faz por amor, muita gente hoje que está à frente do clube. Só que também tem um grupo que parece que vai contra. Tem um grupo que parece que rema contra os interesses do clube. Isso não pode. Isso tem que acabar. Então, eu acredito que todos vocês vão concordar comigo. O melhor presente para o torcedor corintiano é uma administração certa. Não é nenhum grande reforço, não é nenhum grande acordo milionário, e sim as coisas certas. Em breve poderemos ter o anúncio de um novo patrocinador. Não sei se é Esportes da Sorte, eu vou fechar com outro, patrocínio Master, será acima de 600 milhões. Teve a empresa que ofereceu lá quase 900 milhões, mas não passou no compliance. Enfim, mas o que nós queremos mesmo, quem ama o Corinthians de verdade, o Corinthians é enorme, o Corinthians é gigantesco. Então, o Corinthians precisa de uma administração à sua altura. O Corinthians precisa ser bem tratado. O Corinthians é a paixão de quase 40 milhões de torcedores. Vejam o que o torcedor do Corinthians fez na saída do ônibus para a final da Copa do Brasil. E fora outras coisas. Aí, se alguém me perguntar, capitão, esse presente pode chegar? Tem condições de chegar? Claro que tem. Basta quem está à frente hoje do clube querer. É só querer. É só ter boa vontade. Então, volto a dizer, tem muitas pessoas que fazem as coisas corretas. Só que, infelizmente, tem muita gente que não faz. Então, o melhor presente que o torcedor corintiano poderia ganhar não é nenhum grande acordo milionário, não é nenhuma grande contratação, nem nada disso. Sim, para que façam as coisas certas, com amor ao clube, façam as coisas que o Corinthians merece. Feliz Natal a todos. Então era isso que eu queria passar para vocês nesse dia de Natal, hoje uma data especial, onde nos reunimos com as nossas famílias e, claro, sempre ficam aquelas questões: qual o presente? Será que tem algum presente? Claro que o torcedor corintiano pensa isso. Agora é com vocês. Como eu sempre peço, comentem, coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês. Vocês concordam comigo que o melhor presente que o torcedor corintiano poderia ganhar seria começarem a fazer as coisas da forma correta, da maneira que o clube merece?
Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim, canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!